Olá a todos! Nesta aula vamos falar sobre os aspectos que devemos ponderar quando pedimos dinheiro emprestado a uma instituição de crédito e sobre as principais características dos empréstimos. Para isso, comecemos por perceber o que é um empréstimo, a que também chamamos crédito ou mútuo. Um contrato de crédito ou mútuo é um acordo em que uma instituição de crédito nos disponibiliza dinheiro e em que ficamos obrigados a devolver esse mesmo dinheiro ao longo de um prazo acordado, acrescido de encargos com juros e outros custos. À instituição de crédito que concede o empréstimo também chamamos credor ou mutuante e a quem recebe o empréstimo chamamos devedor ou mutuário. A principal vantagem de recorrer ao crédito é a disponibilização de dinheiro para podermos adquirir bens ou serviços que de outra forma não poderíamos ter. O exemplo típico é a compra de casa, ou então para antecipar a compra desses bens ou serviços, por exemplo, a compra de um automóvel. No entanto, quando recorremos ao crédito, assumimos a responsabilidade de o reembolsar, ou seja, de devolver o dinheiro e de pagar os respectivos encargos, geralmente em prestações mensais. Por isso, o recurso ao crédito é uma opção que deve ser devidamente ponderada, uma vez que pode ter um impacto significativo no orçamento familiar. Antes de pedirmos o empréstimo, devemos avaliar a nossa capacidade financeira para o reembolsar. Para isso, devemos identificar os rendimentos e as despesas do nosso agregado familiar e verificar se temos possibilidade de assumir um novo compromisso financeiro. Nesta avaliação, deve ser dada especial importância à estrutura de despesas fixas e de despesas variáveis. A prestação do empréstimo será mais uma despesa fixa, que tornará mais rígida a estrutura de despesas do agregado familiar e, por isso, mais difícil gerir eventuais imprevistos financeiros. Sobre estes aspectos, podem também consultar as aulas sobre o orçamento familiar. O compromisso com o empréstimo tem de ser assumido durante todo o prazo acordado para o reembolso. Por isso, na avaliação da nossa capacidade financeira, além dos rendimentos e despesas atuais, devemos ter em atenção os rendimentos e despesas previstos para o futuro, bem como a incerteza que pode estar associada à manutenção dos rendimentos. Esta previsão para o futuro é especialmente relevante para empréstimos com prazos de reembolso longos, como sucede usualmente com os empréstimos para a compra de casa. Para avaliar a nossa capacidade financeira de reembolsar o empréstimo, calcula-se habitualmente a chamada taxa de esforço. A taxa de esforço é a percentagem dos rendimentos mensais destinada ao reembolso de empréstimos, incluindo os empréstimos já existentes e os que estejamos a ponderar pedir. Por exemplo, se o rendimento mensal do agregado familiar for de 1.500 euros e as despesas mensais fixas com empréstimos forem de 450 euros, a taxa de esforço é de 30%. Quanto maior for a taxa de esforço, maior será o risco de surgirem dificuldades financeiras, caso ocorram situações imprevistas. Este é um indicador que as instituições de crédito têm em atenção antes de concederem um empréstimo e que também devemos analisar previamente. A importância da taxa de esforço depende da dimensão e do nível de rendimentos do agregado familiar. Além de uma cuidadosa avaliação da capacidade financeira, é muito importante a escolha do crédito mais adequado ao que pretendemos comprar. Antes de contratar um crédito, devemos ter presente que as instituições de crédito comercializam empréstimos com diferentes características e para diferentes finalidades de utilização do dinheiro emprestado. As instituições de crédito comercializam dois tipos de empréstimos destinados às famílias: o crédito à habitação e o crédito aos consumidores. O crédito à habitação, como o próprio nome indica, destina-se essencialmente à compra e construção de habitação. É tipicamente um crédito com um prazo longo, em que, em geral, a hipoteca da casa é dada como garantia de reembolso, razão porque também se chama crédito hipotecário. O crédito aos consumidores destina-se à compra de outro tipo de bens e serviços, como automóveis, eletrodomésticos ou serviços de educação e saúde, por exemplo. O crédito aos consumidores encontra-se dividido em crédito pessoal, para diversos fins, crédito automóvel, para a compra de carro, e crédito renovável, ou revolving, que inclui os cartões de crédito, as linhas de crédito e as facilidades de descoberto. Chama-se crédito renovável porque pode ser utilizado e reutilizado após o pagamento de valores em dívida. Os principais tipos de crédito serão abordados mais detalhadamente nas aulas específicas sobre cada um. Qualquer que seja o tipo de empréstimo em que estejamos interessados,
a instituição de crédito é obrigada a disponibilizar-nos uma ficha de informação normalizada, FIN, antes da celebração do contrato de crédito. A FIN é um documento que descreve todas as características do empréstimo proposto pela instituição de crédito e que, por isso, devemos ler atentamente. Para que a instituição possa fazer a proposta de crédito adequada ao nosso caso, devemos prestar uma informação verdadeira e completa sobre a situação económica do agregado familiar. A instituição de crédito recorre a esta informação para avaliar a nossa capacidade financeira de reembolsar o empréstimo, mas utiliza-a também para definir as condições da proposta de crédito. A instituição pode igualmente recusar-se a conceder o empréstimo. Além de nos permitir conhecer as características de cada proposta de crédito, as fichas de informação normalizada permitem também a comparação entre vários empréstimos comercializados pela mesma instituição ou por outras instituições de crédito. São, por isso, um elemento importante para a tomada de uma decisão esclarecida sobre a opção de crédito a escolher. Além da FIN, temos também o direito a receber uma minuta do contrato que devemos igualmente ler com atenção antes de assinar o contrato de crédito. No contrato estão especificadas todas as características do empréstimo, as quais têm de refletir a informação que nos foi anteriormente prestada na ficha de informação normalizada. Sabendo que antes de contratar um empréstimo temos direito a receber a FIN e a minuta do contrato, vamos agora ver quais são as principais características dos empréstimos que constam destes documentos e que devemos ter em consideração. Entre as principais características estão o montante do crédito, o prazo do empréstimo, a taxa de juro e outros encargos, as garantias e os seguros exigidos. Vejamos então cada um destes elementos. O montante de crédito é o dinheiro que nos é disponibilizado. O prazo do empréstimo é o período durante o qual o dinheiro tem de ser reembolsado, geralmente em prestações mensais constantes de capital e juros. Quanto mais longo for o prazo, menor será a prestação mensal a pagar, mas maiores serão os juros totais pagos durante a vida do empréstimo. Os juros são geralmente o principal custo do crédito. São calculados com base na taxa anual nominal, a TAN, que expressa a taxa de juros do empréstimo para o período de um ano. Para além dos juros, há outros encargos do crédito, como as comissões e despesas, que podem ter de ser pagas no momento da celebração do contrato, ao longo do prazo ou no final do prazo do empréstimo. Todos estes aspectos serão abordados com mais detalhe na aula sobre custos associados ao crédito. Em alguns empréstimos, as instituições de crédito exigem que sejam prestadas garantias, como a hipoteca, a fiança ou o penhor de ativos financeiros. As garantias ajudam a assegurar à instituição de crédito mutuante o reembolso do crédito. Por isso, os empréstimos com garantias têm geralmente associadas taxas de juros mais baixas, o que se reflete também num valor mais baixo da prestação. Há ainda a considerar os seguros, que podem ser exigidos em certos empréstimos, como, por exemplo, o seguro de vida no crédito à habitação. Os seguros também reduzem o risco do crédito para a instituição, tendendo os empréstimos com seguros associados a ter menores taxas de juro. Contudo, não podemos esquecer que existe o custo do próprio seguro. Quando se contrata um crédito, as instituições às vezes propõem a aquisição de outros produtos financeiros, o que também deverá constar da FIN e do contrato. Mas o cliente não é obrigado a comprá-los. Devemos sempre analisar se precisamos ou não desses produtos, o custo do crédito com e sem esses produtos e ainda o custo individual de cada produto. São as chamadas vendas associadas facultativas, que as instituições propõem como forma de melhorar as condições de crédito, como baixar a taxa de juro, por exemplo. Caso sejam adquiridos os produtos propostos, devemos também informar-nos do custo que o crédito passará a ter se prescindirmos desses produtos durante o prazo do empréstimo. Importa ainda referir que, depois de termos contratado um empréstimo, podemos pagar parte ou todo o valor em dívida em qualquer momento, ainda que tenhamos de efetuar um pré-aviso à instituição de crédito. O pagamento dos montantes em dívida antes do final do prazo, para além do que é pago em cada prestação, chama-se reembolso antecipado. A realização de reembolsos antecipados parciais permite baixar o montante em dívida e, dessa forma, reduzir a prestação que será paga nos meses seguintes e o total de juros pagos pelo empréstimo. Mas, normalmente, é necessário pagar uma comissão, a comissão de reembolso antecipado. Por fim, relembramos que uma das responsabilidades mais importantes que se assume na contratação de um crédito
é do pagamento das prestações na data acordada. Em caso de dificuldade em reembolsar o crédito, devemos informar de imediato a instituição de crédito para tentarmos renegociar o empréstimo e evitar entrar em incumprimento. Os empréstimos que obtemos junto das instituições de crédito ficam registadas na Central de Responsabilidades de Crédito, a CRC, gerida pelo Banco de Portugal e que podemos consultar para sabermos os montantes em dívida. Este tema é abordado na aula dedicada às responsabilidades de crédito e garantias. Espero que esta aula tenha contribuído para um maior esclarecimento sobre os principais aspectos a ponderar na decisão de contrair um crédito. Até breve.